graça e a paz do Senhor, amém? Quero convidar você para se aproximar da frente, por favor. Se você está aí sentado mais no fundo, nós somos poucos e eu gostaria de convidá-la a se aproximar um pouquinho de mim, para que nós tenhamos um momento precioso de estudo. Pessoal, quando a gente prega a palavra e está acostumado a estudar e pregar por si mesmo, a gente sempre fica tentado a pregar o seu próprio sermão, porque cada pregador tem seu estilo. Só que nós nos propusemos, como conselho, a estudar um livro. E eu olhei aqui para esse livro e falei, Senhor, eu prefiro muito mais o meu estilo. Mas como a gente se propôs a estudar um livro, então a gente vai se submeter ao estudo do livro, tá bom? Mas eu vou começar no começo só lendo um texto para você, e aí a gente vai seguir o estudo dessa noite, certo? Que é o curso sobre presbíteros. Eu queria muito pregar a minha mensagem, estou lutando contra mim mesmo. Mas nós nos propusemos a estudar o livro, então nós vamos estudar o livro, certo? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos entrar no estudo de presbíteros, continuando, dando sequência ao estudo. Lembra os irmãos, semana que vem o estudo será suspendido porque a SAF tinha reservado essa data para o aniversário da SAF. Então haverá aqui um culto de gratidão a Deus pela vida da Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa igreja, certo? Então o estudo volta na primeira quarta-feira de novembro, e aí nós vamos ter mais 3 estudos antes de terminar a série de estudos sobre presbíteros pastoreando o povo de Deus, como Jesus. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Vamos ler responsivamente do versículo 20 até o 28 de Mateus capítulo 20. Assim diz a palavra de Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então disse, beberei do meu cálice, mas associar a minha direita e a minha esquerda, não me queres conceber. Decorei para aqueles que tinham preparado meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamando-os disse, sabeis que o governador dos povos não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser primeiro entre vós será vosso servo. Todos os 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu não sei se os retornos estão ligados aqui, Ivan, você sabe? Ivan, você sabe se estão ligados os retornos? Tá, porque eu vou precisar de retorno, eu não estou ouvindo a minha voz. Você pode, Santo Varão, já levantar essa caixa aqui em direção a mim assim, deixar ela inclinada? Seja olha isso, tá? Para a gente poder aqui, ó, pegar, deixar ela assim, ó, eu não sei se tem, deixa eu ver se está saindo retorno aqui. Não tá. A ideia é o seguinte, é deixar aí a outra lá também, para eu poder ouvir minha voz, senão eu vou gritar muito com vocês, porque a voz só está saindo lá. Para ver se a gente consegue ligar um retorno desse. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Nós nos humilhamos diante de Ti, Deus. Tem misericórdia de nós e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Deixa eu ver se o retorno está ligado aqui. Resolve isso para mim, Juarez, por favor. Tá? Tá bom. Desculpa aí, Rafa. Vai sair assim, ligação de retorno no vídeo, mas é para a gente poder ouvir direitinho a voz. Vamos lá, irmãos. Os irmãos podem sentar. Pode deixar por conta do Juarez aqui agora. Que o Juarez aqui. Pronto, é só ligar o retorno aqui agora. Vamos ver. Vamos lá. Alô. Agora sim. Pronto. Obrigado, Juarez. Vamos lá. Irmãos, vamos lá. Certinho. Pronto. Irmãos, hoje nós vamos estudar do capítulo 5 do livro, cujo tema é Presbíteros pastoreando o povo de Deus como Jesus.
E o tema do capítulo de número 5 é lidere sem dominar, certo? O presbítero foi chamado para liderar, e é impressionante que eu comecei com esse versículo, esse texto precioso aqui, porque aqui Jesus está indo para Jerusalém para morrer por nós, e Tiago e João apelaram. Eles querem ser os mais importantes, mas chamaram a mãe para pedir, achando que se a mãezinha pedisse, eles iam conseguir derreter o coração de Jesus, né? Afinal de contas, quem resiste ao pedido de uma mãe, né? Ainda mais chorando: Senhor, quando você vier para o meu reino, deixa esse filho meu sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E eles estão ali do lado, porque Jesus fala assim: mulher, você não sabe o que você está pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou tomar? E eles respondem na hora: podemos. Ou seja, a mãe está pedindo, mas eles estão ali esperando na cola a resposta. Os 10 ouvem a história e ficam indignados com o assunto. E aí acontece o seguinte, que eles começam a brigar lá. E Jesus vai explicar para eles que a liderança na igreja de Cristo, ela é uma liderança contracultural. Ela não é como os povos que dominam, certo? Nem exercem despotismo e autoridade exacerbada. Mas a liderança no corpo de Cristo é serviço. Jesus diz que quem quiser ser o primeiro tem que ser o servo. E a liderança no corpo de Cristo é sacrifício. Jesus dá o exemplo dele, tal como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu não vou começar com as ilustrações do autor. A grande tese da primeira parte do nosso capítulo aqui é a seguinte, né? Muitas vezes presbíteros se sentem desqualificados para liderar a igreja. Lá na página 82, de modo especial, em situações intensas, os presbíteros começam a pensar o seguinte, veja o que eles pensam. Às vezes: não tenho formação teológica, não recebi treinamento para administrar a igreja, ocupado com a minha família e o emprego de tempo integral, não tenho condição de resolver esse problema. Para ser honesto, não me sinto senão um membro mais destacado de uma comissão da igreja. Quem são os presbíteros leigos para reconfigurar a filosofia de ministério da igreja, certo? Há muito estabelecido acerca de missões interculturais, orientar a congregação para realizar uma reforma, cara de instalação, ou averiguar acusações de improbidade contra um membro da equipe. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas que ocupam o cargo da liderança, elas se sentem indignas de ocupar esse cargo. E o nosso autor, no final dessa primeira parte, ele faz a seguinte pergunta: os presbíteros contam com autoridade para liderar a igreja? E aí nós vamos nos recordar daqueles 3 termos preciosos que eu já citei para você no primeiro dia, certo? Que o presbítero, existem 3 palavras no Novo Testamento para definir presbítero. A primeira delas é presbíteros, no grego, que significa literalmente ancião, certo? Aquele que tem mais experiência, aquele que tem maturidade, aquele que é maduro na fé. Não necessariamente na igreja alguém que tenha mais idade é mais maduro espiritualmente. Deveria ser, mas nem sempre é assim. Tem gente que tem muita idade e não tem maturidade nenhuma. Não tem vida com Deus, não tem oração e muitas vezes lhe falta sabedoria. Só sabe reclamar da vida. Então a ideia da palavra presbíteros, de onde vem a nossa palavra presbítero, é aquele que o livro diz muito bem, é aquele que é maduro, implica em sabedoria para aconselhar e para orientar o rebanho. A outra palavra usada para liderança na igreja é poimenas, de onde vem a nossa palavra pastor, que significa aquele que é encarregado do rebanho de ovelhas, certo? É aquele que guia e alimenta. O autor pergunta aqui: você consegue imaginar um pastor que não consiga se importar com o local por onde o seu rebanho vagueia? Então o presbítero foi chamado para ser um sábio conselheiro maduro na fé. Por isso, amados irmãos, o texto de 1 Timóteo, que já foi lido nessa exposição, diz que o presbítero não pode ser neófito. O que é isso? É novo na fé. Para que não se ensoberbeça, para que não comece a se achar: eu sou o cara. E a Bíblia diz: incorra na condenação do diabo. Ou seja, Satanás foi condenado por orgulho. Por isso tem que ser alguém maduro na fé, mas tem que ser alguém que se preocupa com o rebanho. E a terceira palavra, de onde vem a palavra bispo, é episcopos, no grego, que significa aquele que tem uma visão superior, aquele que olha sobre o rebanho, certo? Para cuidar das pessoas, para saber de sua vida,
para supervisionar como vai a sua fé. Eu quero convidar vocês para abrirem, então, algumas passagens que falam acerca da liderança e do governo da igreja dado aos presbíteros, certo? Primeira delas, nós vamos ler 1 Timóteo, abra lá sua Bíblia, 1 Timóteo, certo? Capítulo de número 3, versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler comigo? Né? Vamos ler os 4 e o 5. Está falando das exigências do presbítero. Eu vou ler o 4 e a igreja o 5. Diz assim: e que governe bem a própria casa. Para ser presbítero tem que governar a casa direito. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 5. Então o texto nos diz que o presbítero tem que ser alguém que sabe administrar a sua casa, sabe governar a sua casa, sabe conduzir a sua família. E aí o seguinte, quando os filhos dele pecam, ele não passa a mão na cabeça do filho. Ai, que bonitinho, meu filho. Não, a Bíblia diz que, sob disciplina. O presbítero tem que conduzir seu filho sob disciplina, com todo respeito. E aí o argumento é mais forte ainda no 5, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então o presbítero tem a liderança na igreja, mas para ser liderança na igreja, ele tem que liderar a sua casa. 1 Timóteo 5,17. Passa uma página aí da Bíblia. Nós vamos ler juntos esse texto. 5,17. Vamos ler? Todos? Vamos lá? 1, 2, 3. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. A igreja presbiteriana usa esse versículo para argumentar acerca da função do presbítero docente, o pastor, certo? Esse versículo é chave no sistema de interpretação da nossa igreja. E ele começa dizendo o seguinte, que esse presbítero, ele tem que ter alguns dons específicos. Primeiro, ele tem que ter o dom de presidência, certo? A palavra usada para presidência aqui não é a mesma palavra usada para governar. A palavra usada para governar no versículo anterior significa, sabe o quê? É aquele que conduz o leme de uma nau. É como alguém que segue literalmente um mapa que vai levar alguém do outro lado, mas ele não fez o mapa, ele segue o manual. Ele segue o mapa para levar a embarcação a outro lugar. Já essa palavra usada para presidência aqui no original, significa aquele que dá a visão, aquele que dá a direção, aquele que se coloca em pé diante da assembleia e sabe conduzi-la para o rumo certo. Esse é o significado dessa palavra na língua em que a Bíblia foi escrita. Então, esse homem que vai ser um presbítero docente tem que ter o dom de presidência, certo? Mas ele tem que se cansar na pregação, certo? E no ensino. Aqui está falando da função de pastor titular da igreja, certo? Todos os presbíteros devem fazer isso, mas mais ainda aquele que preside bem e que se cansa com especialidade, se especializou na palavra e no ensino. A Bíblia diz no texto que essa pessoa é digna de honorários dobrados, diz o nosso texto. O outro texto que eu quero ler com vocês é ainda 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Volta aí. Como a gente tem que tratar a nossa liderança na igreja. Então para ser presbítero a gente tem que governar. Existe entre os presbíteros aquele que tem que ter o dom de presidir. Mas a gente vai ler 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Eu vou ler o 12 e a igreja o 13. Diz assim o texto: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 13 vocês. A Bíblia diz como é que nós devemos tratar a nossa liderança espiritual aqui, irmãos. Ele diz que nós devemos respeitar essa liderança, acatar com apreço, né? Ou seja, tratar com respeito as pessoas que trabalham entre nós, principalmente aquelas que nos presidem, ou seja, que nos conduzem no Senhor e nos admoestam, que pregam a palavra para nós em público e no privado. E ele diz que, além disso, nós devemos tratar essas pessoas com amor, tendo máxima consideração por elas, por causa do trabalho que elas realizam. Elas nos dirigem, elas nos ensinam na palavra de Deus, no caminho que devemos andar.
Por isso nós devemos tratá-los com amor e com respeito, e aí a Bíblia diz que nós devemos viver em paz uns com os outros. O outro é Hebreus 13, 17, por demais conhecido, mas eu convido você para abrir lá. Nós estamos seguindo aqui o livro, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Eu vou pedir às irmãs que leiam para nós, por favor. Hebreus 13, 17. Podem ler, irmãs. 1, 2, 3. Vamos lá? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então a Bíblia diz que nós devemos obedecer a nossos líderes espirituais, aqueles que nos conduzem, sendo submissos a eles, certo? Quando você é recebido como membro aqui, você diz que vai respeitar a sua liderança enquanto ela permanecer fiel às Sagradas Escrituras. E o texto fala sobre isso, que nós devemos obedecer àqueles que nos conduzem, nos pastoreiam, sendo submissos. Por quê? Porque eles velam, ou seja, vigiam pela nossa alma, como quem deve prestar contas. Esse versículo causa um verdadeiro arrepio. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se os pastores e os presbíteros cuidam de você chateado, gemendo, porque você é impossível e difícil de ser tratado, você não ganha nada com isso. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. Trate sua liderança com carinho, você vai ser tratado com carinho, outra palavra, para que a sua liderança sirva com alegria e tenha o prazer de pastorear você. Essa é a ideia do texto. Então, irmãos, resumindo tudo que eu disse aqui, a função dos presbíteros é o seguinte: eles nos lideram, certo? Eles falam a palavra do Senhor para nós, eles nos ensinam a palavra, eles nos conduzem na caminhada, e eles são responsáveis, em primeira instância, pelo pastoreio, por cada alma do rebanho. Eles vão prestar contas ao Senhor. E como é importante a gente entender, irmãos, a bênção de nós termos uma liderança colegiada na igreja, porque nenhuma pessoa contém todos os dons. Muitas vezes, amados irmãos, a gente quer que a pessoa tenha o dom que mais a gente gosta, mas cada um tem um dom que mais gosta, o que mais lhe atrai. Então, por exemplo, igrejas têm sérios problemas às vezes, porque, vou contar exemplo para vocês de coisas que eu já vi, certo? A igreja traz um pastor de fora, certo? E aí então, esse pastor carrega cadeira, bota no carro, visita todo mundo, toma café com todo mundo. A pessoa que está se sentindo paparicada por aquele pastor, ela ama aquele pastor mais do que tudo. Mas aí você bota ele no púlpito, o trem é feio. O negócio é complicado, é difícil de escutar. Alguns dormem, outros ficam agoniados, sai todo mundo triste da igreja. E como a liderança preza por uma boa palavra e quer que pessoas cheguem na igreja, a liderança resolve abrir mão daquela pessoa. E aí então a pessoa que está lá sendo tratada por ela vai se sentir totalmente ofendida. Mas o que nós precisamos entender é que uma pessoa sozinha não tem todos os dons. É por isso que nós somos um corpo. É por isso que nós precisamos uns dos outros. E é por isso que o nosso sistema na igreja presbiteriana é um sistema muito precioso. Porque nós acreditamos numa liderança colegiada. Há diferentes dons. Há uns que pregam, há outros que ensinam bem, há outros que administram bem, há outros que pastoreiam e visitam. E não adianta a gente querer, irmão, colocar sobre as costas de quem não tem determinado dom que ele não tem. Porque ele vai produzir melhor. Porque quem lhe deu o dom foi o Espírito Santo, foi a decisão de Deus. Não adianta a gente ir contra a decisão de Deus. O autor aqui, amados irmãos, conta sobre o testemunho no livro de alguns presbíteros dele. Eu falei, para que eu vou contar do testemunho dos presbíteros dele? Vou contar dos nossos, né? Ele tem os dele, eu tenho os nossos. Eu estava pensando, ele falava de algumas coisas que aconteceram. Eu fico muito feliz hoje, no nosso conselho. Por exemplo, nós temos o presbítero Carlos Henrique, que junto com o Expedito nos tem ajudado imensamente na questão do aconselhamento. O Expedito tem sido uma grande bênção por causa das experiências que viveu e por causa da grande transformação do Senhor na vida dele. Ele tem sido um conselheiro nato. Semana passada estava me ajudando, chegou no discipulado na reunião do conselho aqui, em cima da hora, porque estava pastoreando uma família, porque não dá para a gente pastorear todo mundo. Carlitos tem dividido o aconselhamento comigo de uma maneira maravilhosa, tem sido uma bênção. Mas eu louvo a Deus também porque a gente tem presbíteros firmes na doutrina. E eu louvo a Deus pela vida do Osasco e do Vandir.
Certa feita a gente teve uma situação no conselho interessante, né? Onde foi questionada a doutrina da igreja por uma pessoa que estava no conselho, onde foi questionada a nossa maneira de fazer as coisas e de falar de Jesus todo domingo. E aí o Osasco e o Vandir, né, estão ali, não estou falando que eles estão aqui não, viraram e falaram aqui: irmão, essa igreja que funciona desse jeito. E pá. Igreja firme na doutrina. A gente tem que ter os presbíteros firmes na doutrina, para abençoar a gente, para nos ajudar no trabalho. Irmãos, mas como nosso conselho tem sido bênção, pastor Camargo tem sido um companheiro nato, certo? Na visitação, no abraçar, no cuidar do rebanho. E outro tem sido grande companheiro, até viaja comigo para os Estados Unidos para me traduzir, presbítero Heitor. E eu poderia falar de muitos outros que já passaram no conselho, que são bênçãos maravilhosas, mas não dá tempo de falar de todo mundo. Tem ali João, que é um evangelista nato. Tem o santo que nos ajudava muito bem na questão da secretaria de cartas e atos, e outros que já passaram. Irmãos, se nós não trabalhamos em equipe, a igreja não avança. Nós temos que entender que cada um tem um chamado, tem um papel. Então a liderança da igreja, ela não é despótica. Ela é uma liderança colegiada, dividida, cada um cumprindo o seu dom para a glória e honra do nome do Senhor. A autoridade exercida por homens piedosos e amorosos traz vida, unidade e frutificação às igrejas locais. E as igrejas se beneficiam quando honram a sua autoridade. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus pelas autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Nosso autor faz uma colocação aqui que eu vou ler para vocês, eu acho interessante. Conheço um jovem cristão que queria servir a igreja local. Era uma congregação bem pequena que poderia ter se beneficiado com os dons dele. Mas esse jovem crente deu com a cara no muro dos presbíteros da igreja. Um deles havia ajudado a fundar a igreja, a sua palavra era carregada de autoridade. Além disso, ele às vezes exercia essa autoridade de forma bem direta. Ele era um dos chefes, entre aspas, da congregação. E não se incomodava em que o visse dessa forma. Infelizmente, o presbítero não gostou do que o rapaz tinha que oferecer à igreja, nem das mudanças que ele propunha implementar. Na verdade, esse presbítero não era muito fã de mudanças em geral. Quando a poeira baixou, o rapaz silenciosamente deixou a igreja machucado e desiludido. Basta apenas um desentendimento ou dois com presbíteros controladores e soberbos para tornar alguém cético em relação ao termos autoridade pastoral e cuidado espiritual. Afinal, não são esses os termos usados por líderes sectários para manter as pessoas na linha? Então, irmãos, a grande tese do autor é o seguinte: é por isso que nós precisamos de uma liderança colegiada. Por quê? Para que ninguém se exacerbe na sua autoridade. Certo? Porque existem opiniões diferentes. E a gente tem que entender que a gente está no cargo de liderança para servir. Certo? Tem uma frase que eu citei um dia desse aí, o menino atribuiu essa frase a Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas a gente tem que entender que o Senhor nos colocou no nosso cargo para servir. Vamos ler 1 de Pedro 5,2? Vamos ler lá? 1 de Pedro, está um pouquinho mais para frente. Olha como é que o presbítero tem que cuidar do rebanho. Como que ele tem que liderar o rebanho. 1 de Pedro 5,2. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Olha, eu mesmo vou ler. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, como é que a gente lidera na igreja? Não é como dono da igreja. Não é como dominador. O texto diz que a gente tem que pastorear, certo? Com espontaneidade, com boa vontade, mas não se achando dono do rebanho. O dono do rebanho, irmãos, é Jesus. Foi ele quem morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. Então, irmãos, nós não somos donos do rebanho, nós não dominamos o rebanho. A liderança, ela tem que ser respeitada, mas ela tem que trabalhar aqui da maneira seguinte: olha, tem que ser modelo para o rebanho. O nosso sonho, como Conselho do Guará 2, a gente tem conversado isso várias vezes no Conselho, é que os irmãos olhem para o corpo de liderança da igreja, para o Conselho da igreja, e digam: nós queremos imitá-los. Nós queremos ser como eles, porque eles andam com Jesus.
Nós temos conversado algumas vezes sobre isso. Por isso o seu conselho, eu não sei se você sabe, se junta toda quinta-feira para estudar a Bíblia, para decorar versículo, para orar, para ser discipulado, para serem homens piedosos, para que você continue a olhar para a vida dos seus presbíteros, os que aqui estão e os que não puderam estar, e diga: esse santo varão é um modelo de homem de Deus para mim. Esse homem anda com Deus. Meu Deus, esse homem está enfrentando um problema tão grande e não se deixou abater. Está enfrentando uma angústia. Eu já teria perdido a esperança de viver. E ele passa pelo sofrimento de maneira serena, porque ele anda com o Senhor. A liderança tem que ser modelo. Tem que ser testemunho de vida. Se não é testemunho, não serve para liderar o corpo de Cristo. A gente tem que analisar sinceramente. Depois o autor cita aqui, amados irmãos, o nosso texto de início, que eu falei para vocês, de Tiago e João, né? E aquele texto de início, então, o que ele ensina para mim? Eu vou ficar com ele rapidamente. O que aquele texto de Tiago e João e os 10 ensinam para nós? Ele ensina para nós como é a liderança na igreja. Primeira coisa que ele diz para nós é o seguinte, que a liderança na igreja é contracultural. No mundo, os homens exercem domínio e opressão. E Jesus diz: mas entre vós não será assim. Certa liderança na igreja, ela é contracultural, ela não é esmagadora, ela não é despótica, ela tem um estilo totalmente contrário da liderança do mundo. Mas a liderança da igreja é serviçal. O texto diz lá o seguinte: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse que vos sirva. É claro que cada um vai servir com os dons que recebeu. Mas quem está à frente da liderança da igreja tem que ter a consciência de que não é dono, é servo. Mas em terceiro lugar, além de ser contracultural e além de ser serviçal, a liderança é sacrificial. Porque Jesus disse que nós devemos olhar para o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você quer servir na igreja, você precisa entender que o modelo e o padrão do serviço na igreja é o sacrifício, é morrer. Se você não quer morrer, não se candidate para nenhum cargo da igreja. E você, irmão, que o ano que vem vai voltar para presbítero, em nome de Jesus, se você vê um homem que ele não está disposto a se sacrificar, que ele não está disposto a gastar um tempinho a mais, que ele não está disposto a se entregar, por favor, não vote nele. Porque o cargo, a missão que ele vai ocupar, a liderança a qual Deus o chamou, exige sacrifício. Então, a liderança na igreja, vocês aprenderam, é contracultural, é serviçal, é sacrificial. Certo? O Senhor Jesus dá o exemplo disso para nós em João 13, 14 a 16. Abra lá, vamos lá, rapidinho. João 13, 14 a 16. João capítulo 13, de 14 a 16. Olha para você ver, Jesus é o mestre do Senhor. Você lembra que ele pegou a toalha e saiu lavando os pés dos discípulos? Pedro não queria ser lavado. O Senhor disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele lava 2 vezes, Senhor, lava tudo. Jesus falou: não, quem já foi lavado uma vez já está lavado. Mas vamos ler João 13, de 14 a 16. Olha o que o Senhor diz para nós. Eu vou ler o 14, vocês o 15 e o 16. Vou ler a partir do 12 ao 14, vocês lêem o 15 e 16. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vocês, irmãos. Jesus, irmãos, é o nosso referencial na liderança. Ele é o Rei da Glória, mas ele se ajoelhou para servir. Muitas vezes, irmãos, os problemas que nós temos na igreja não é problema das pessoas brigando para ver quem quer servir, não. Deveria ser assim, as nossas brigas deveriam ser para ver quem quer servir primeiro. Mas é impressionante que o ser humano é tão idólatra de si mesmo, que
que a gente só vê pessoa dando birra na igreja porque não está sendo servido. Porque não estão paparicando ele. Porque não estão colocando ele no centro. Isso é totalmente contrário ao Evangelho. Se o Rei da Glória desceu, botou a toalha e lavou os pés, todos nós, irmãos, temos que olhar para o exemplo do Senhor, estar disposto, se necessário for, a lavar os pés daqueles que Deus colocou diante de nós. Vamos lá seguir. O nosso autor então começa a dizer para nós aqui 6 hábitos, certo? Interligados, que podem ajudar os presbíteros e as igrejas a servir uns aos outros da maneira que Jesus nos serviu. Como servir da maneira que Jesus serviu? O autor diz, em primeiro lugar, escolha presbíteros humildes. Como servir da maneira que Jesus serviu? Escolha presbíteros humildes. Alguém leia para mim 1 Timóteo 3,3. E depois outro vai ler Tito 1,7. Vamos lá, alguém encontre 1 Timóteo 3,3. Quem achar, por favor, coloque-se em pé e leia rapidamente. 1 Timóteo 3,3. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Presbítero não pode ser pinguço. Cachaceiro não serve. Certo? Se você vê o cara cachaceiro, não eleja ele para presbítero. Não pode ser dado ao vinho. Quem toma uma cachaça fica bravo demais, não é verdade? Aí ele fica violento. Então a consequência do cachaceiro é que ele fica violento. Se ele não tiver chegado na cachaça, ele não vai ser violento, mas vai ser cordato, vai ser inimigo da briga, e não é murrinha. Presbítero não pode ser caninha, não pode ser mão fechada, certo? Então está aqui o exemplo, tem que ser alguém inimigo que não gosta de brigar. Tito 1,7, vamos dar uma lida no Tito 1,7. Presbítero não pode ser encrenqueiro, irmão. Acaba que é encrenqueiro, não pode ser presbítero. Mas Tito 1,7. Vamos ler aí. Outra pessoa, leia para mim aí, por favor. Tito 1,7. Eu estou lendo 1 Timóteo 1,7. Por favor, pode ler para mim. Em pé, por favor. Fique em pé aí, rapidinho, em nome de Jesus. 1, 2, 3, vamos lá? Vou ter que apontar com o dedo. Vamos, gente. Vamos. Obrigado. Por quê? Pode ler junto aí, vamos lá. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de própria ganância. É interessante, né? Toda vez o vinho está ligado à questão da violência, certo? Então aqui ele trabalha justamente a questão que o presbítero tem que ser irrepreensível como dispenseiro de Deus, como alguém que traga a mensagem de Deus. E aí por isso ele não pode ser alguém arrogante, alguém soberbo, alguém intratável, alguém que se acha melhor do que os outros. Não pode ser alguém, irmão, que explode por qualquer coisa, certo? Não pode ser alguém que dá da cachaça, vai ser violento, e alguém que tem uma cobiça errada de torpe e ganância. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a bênção de ter presbíteros humildes. O nosso autor diz aqui, ouvi o pastor dizer que a característica mais importante para liderar a igreja de Cristo é a humildade. Em seguida, ele identificou a segunda característica mais importante, que era a humildade. E aí você pode adivinhar qual era a terceira característica mais importante. Ele citou Agostinho, né? Esse pastor que ele ouviu. Agostinho disse o seguinte, que a primeira regra de uma vida cristã abençoada é a humildade. Em segundo lugar, se você quer viver uma vida cristã piedosa, você tem que ter humildade. E se em terceiro lugar você quer ser bem sucedido na vida com Deus, ande em humildade. Então presbíteros têm que ser humildes. Olha o comentário do grande autor aqui. No entanto, se o homem for cheio de si, presunçoso, obstinado, autoritário, não cometa o erro de lhe entregar o cajado pastoral. Não importam seus outros talentos, suas experiências ou os recursos que ele possa acrescentar ao trabalho. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados de outros. 1 Timóteo 5:22. Então, irmãos, a gente vai eleger presbíteros. Quero desafiar você a escolher alguém que se pareça com Jesus. Jesus disse, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Nós precisamos de presbíteros humildes. Eu conversava essa semana com o caso Henrique sobre isso. Semana passada, ele me deixou em casa e disse, pastor, quem pode ser os futuros presbíteros? E eu comecei a falar com ele, irmão, o negócio é o seguinte, homens que não tenham tido um mínimo de experiência de sofrimento, para mim, não são candidatos para o presbiterato ainda. Porque eles não sabem o que é a dor.
E quem não sabe o Criador, chega prepotente demais, cheio de razão demais, e vai sentar na mesa e vai levar lapada no primeiro dia que você está. Então é o seguinte, a gente tem que escolher gente que já seja humilhado, gente que já foi quebrado, gente que já foi ruim. Nós não escolhemos os nomes, não, viu? Nós só começamos a falar o seguinte, olha, se não for humilde, não serve. Tem que ser alguém que é moído pelo Senhor Jesus, que passou na moeda de Deus, porque aí vai poder liderar a igreja do Senhor. Segundo ponto, como ter uma liderança parecida com Jesus? Primeiro, escolha presbíteros humildes. Segundo, delegue aos diáconos. Né? Não existe na Bíblia aquele versículo que você falava quando menino, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Isso não está na sua Bíblia. Hein? Pode parar com isso. Hein? Isso é coisa de menino, é cabeça dura. Diácono é bênção, irmão. Faz parte da igreja. Olha para vocês verem como a nossa junta diaconal está sendo uma bênção maravilhosa esse ano. Alguns deles estão envolvidos na recepção, eles trabalham no corpo da igreja no domingo, eles estão envolvidos apoiando a administração da igreja. Hoje nós temos, irmão, um sopão maravilhoso da segunda-feira, que é conduzido por diáconos. Hoje nós temos um diácono que ajuda no simpósio, que é o Everson. Os diáconos da igreja estão envolvidos no trabalho. E a gente tem que delegar o trabalho para os diáconos, certo? Não acho que função de diácono é só chutar cachorro na porta da igreja. Não é não, irmão. Diácono é um oficial precioso, que foi chamado para atender às necessidades físicas do rebanho. Se tem alguém passando dificuldade, necessidade, o diácono tem que ajudar, certo? O desenvolvimento do diaconato saudável e competente amplia a autoridade e o campo de ação na congregação, criando assim uma proteção estrutural contra os obstáculos à ação dos presbíteros em assuntos importantes. Os presbíteros dirigem ainda assim os assuntos da igreja em última instância. Tem certa medida de responsabilidade por tudo que ocorre nela. Os diáconos estão submissos aos presbíteros. Mas os presbíteros podem encarregar os diáconos de algumas incumbências, dando-lhes certa liberdade. Quando os presbíteros entregam o ministério da recepção, por exemplo, o berçário, as instalações, o apoio na contabilidade, assistência de obra carente, ou então talvez o ministério de tecnologia, diáconos qualificados, eles transmitem com confiança humildade na congregação. Os diáconos, por sua vez, aliviam a carga dos presbíteros para que estes possam ensinar, orar e pastorear, como aconteceu em Atos 6. Certo? Os apóstolos diziam, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, e os diáconos começaram a atender as mesas. Terceiro lugar, como ter uma liderança que imita Jesus? Escolha presbíteros humildes, delegue para os diáconos. Terceiro, sempre preste contas, certo? Sua igreja conta com algum procedimento para confrontar, por exemplo, um líder que incorre em pecado? Graças a Deus, nossa igreja tem, louvado seja Deus. Paulo orientou a Timóteo a ter os presbíteros na mais alta conta. O texto que eu li para vocês, sejam merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, principalmente que se afadigam na palavra do ensino. Contudo, nos versículos seguintes, abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo 5,17, ele ordenou que os presbíteros que incorrerem em pecado sejam repreendidos em público. Certo? 1 Timóteo 5,17 e 18. No 18 ele diz que nós não devemos amordaçar a boca do presbítero que está trabalhando em tempo integral na igreja, que o trabalhador é digno do seu salário. Ao 19, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Alguém chegar falando mal do presbítero, falou fulano, falou mal, o problema dele. Denúncia contra presbítero é só com 2, 3 testemunhas. Certo? Aqui a Bíblia diz. Quanto aos que vivem no pecado, nesse contexto, o pastor Timóteo tinha que repreender esses presbíteros, sabe aonde? Na presença de todos, para que todos os demais temam. Então, se tem um líder que está na prática do pecado, ele tem que ser repreendido publicamente, para que todo mundo aprenda como deve andar. É por isso, irmãos, que a nossa igreja presbiteriana, muitas vezes as pessoas assustam, mas de repente você vê o conselho vindo aqui à frente dizendo, fulano está afastado da comunhão por conduta irregular. Para que todo mundo saiba que no rebanho, quem flertar com Satanás, quem viver em pecado, vai ser disciplinado e vai ser afastado da comunhão. Então, assim, louvado seja Deus, porque nossa igreja há, sim, um sistema de prestação de contas para a glória e honra de Jesus. Olha aqui o versículo 21, Paulo continua dizendo a Timóteo, conjuro-te, Timóteo. Ou seja, né, eu boto o dedo na sua cara, eu te exorto, né, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos,
que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazer com parcialidade. Fique esperto. Estou te exortando diante de Deus Pai, dos anjos, de todo mundo. Obedeça a Bíblia. Faça desse jeito. Quarto lugar, então a gente viu, preste contas. É um sistema de prestação de contas. Honre a palavra. Quarto lugar, honre a palavra. Irmão, a maneira que o presbítero lidera uma igreja, a igreja presbiteriana, eu louvo a Deus por isso, porque ela é muito sadia. Ele lidera com a palavra. Por que você vê no nosso conselho o zelo de fazer as coisas conforme as Sagradas Escrituras? Quando você vem aqui à frente, é perguntado, você está disposto a respeitar a sua liderança enquanto esta permanecer fiel às Sagradas Escrituras? A autoridade do presbítero, irmão, não vem dele mesmo. Mas a autoridade do presbítero vem do compromisso que ele tem com a palavra de Deus. É por isso que nessa igreja, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeitos. Vocês sabem disso. Não tem igreja perfeita na terra. Mas uma das coisas que vocês têm visto nessa igreja é que as pessoas que sobem nesse púlpito estão comprometidas a pregar com fidelidade a palavra de Deus. Porque Deus se revela neste livro. Deus fala na palavra. Dizia João Calvino, e Spurgeon ecoou essa frase dizendo que o púlpito é o trono de Deus na terra. Lugar do qual ele governa a sua igreja. Deus governa a igreja por meio da sua palavra. E o presbítero tem autoridade enquanto ele está submisso à palavra de Deus. É por isso que você não pode eleger para presbítero um herege. Você não pode eleger para presbítero um homem que seja meio duvidoso da doutrina. Não, isso aqui é exagero presbiteriano. Essa doutrina não. Você tem que pegar um cabo firme na palavra. Porque ele não vai escorregar. Tem que ser firme no evangelho, firme na palavra, claro que sem legalismo. Legalismo não cabe em lugar nenhum e é contrário ao evangelho. Mas tem que ser bíblico. Porque, amado irmão, a saúde da igreja fica de pé ou cai, dependendo do compromisso que ela tem com as Escrituras. Tem uma citação de William Johnson que ele coloca aqui, eu acho muito interessante. Afinal, os presbíteros exercem autoridade na igreja de Jesus apenas na exata medida em que ensinam a palavra dele, obedecem a palavra e a aplicam. Como disse o pastor do século XIX, William Johnson, os presbíteros são executivos, não legisladores. Sua função é apenas anunciar e fazer cumprir o ensino bíblico na vida da igreja. Quando os presbíteros promovem a Bíblia, eles ao mesmo tempo se humilham. Ao proceder assim, demonstram ser o tipo de homens a que os verdadeiros crentes desejam seguir. Louvado seja Deus porque o Senhor nos tem dado presbíteros fiéis às Escrituras. E eu rogo a Deus para que os próximos que virão sejam homens comprometidos com a palavra. Quinto lugar, como ter essa liderança que imita Jesus? Reproduza-se, certo? Já foi falado sobre isso, irmãos, no capítulo 3, quando foi exposto aqui, sobre o discipulado. O nosso conselho hoje está fazendo discipulado. Para depois, quando o conselho terminar o discipulado, cada presbítero vai pegar um grupo de homens e vai discipular, certo? Porque nós temos a missão de continuar fazendo discípulos para o Senhor. O Senhor discipulou os 12 discipularam outros, e outros discipularam outros, e outros discipularam outros, e é por isso que nós estamos aqui. Então, se nós queremos fazer bem o nosso ministério, nós temos que nos reproduzir. Nós temos que fazer discípulos. Há discipulado sim para quem está chegando na igreja, mas há discipulado mais avançado, que é discipulado de liderança, onde a gente não ensina somente os principais rudimentos da fé, mas a gente ensina o que é uma vida madura diante da presença do Senhor. Olha o que Paulo diz a Timóteo, amados irmãos, em 2 Timóteo, chega aí comigo, o autor não cita, mas eu quero embasar nisso daqui. Timóteo diz aqui o seguinte, 2, 1 e 2, olha aí para a sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir também a outros. Veja como é que é na igreja. Timóteo ouviu de Paulo, ouviu de muitas outras testemunhas, e ele aprendeu, e agora ele está transmitindo a homens fiéis e idôneos, que vão transmitir a outros, certo? 4 gerações de ensino, é assim, vão se formando discípulos de uma geração para outra, para outra, para outra, para outra. Então o presbítero tem que sim se reproduzir, ser um discipulador, que Deus faça dos nossos presbíteros cada vez mais discipuladores, e que os próximos que venham sejam fazedores de discípulos. Em sexto e último lugar, certo?
O conselho da igreja, isso também tem acontecido aqui no Guará 2, irmãos, tem que confiar na congregação. O que significa isso? O autor dá uma pegada, porque ele é congregacionalista e nós não somos. Né? Ele se contradiz um pouco, porque ele tem um sistema presbiteriano de governo, mas não quer largar o congregacionalismo dele. Fazer o quê? Todo mundo se contradiz. Né? Mas a grande tese é a seguinte: como se aplica a nós o sistema presbiteriano, que ele nos diz de confiar na congregação? Primeira coisa, nós na igreja, para a glória de Deus, temos dado liberdade às pessoas para que exerçam os seus dons aqui. Preste atenção, domingo eu estava pregando fora. Quem pregou no culto 5h30? Quem foi? Ele é diácono? Ele é presbítero? Mas ele pregou aqui. Porque Deus tem dado a ele o dom da palavra. Então nós temos, amado irmão, que confiar na igreja quando Deus prepara gente madura no rebanho para exercer seus dons. Quem dá aula na escola dominical são só os presbíteros da igreja? Claro que todos os presbíteros estão envolvidos numa classe ou outra. Mas se você chega nas classes, tem um presbítero, mas tem um diácono, tem outro irmão, tem várias pessoas exercendo seus dons na igreja. Para que a igreja trabalhe conforme o ministério de Jesus, vocês estão exercendo seus dons no corpo. E uma outra maneira de confiar na igreja é que no momento certo, para aquilo que a Bíblia exige da igreja, para eleger oficiais, a igreja se reúne e elege os seus oficiais. O grande foco da Assembleia da Igreja Presbiteriana, além de autorizar a compra e a venda de imóveis e terrenos, é que ela elege os pastores, os presbíteros e os diáconos. A Assembleia exerce a sua soberania limitada, porque só Deus é soberano, dessa maneira. Quando ela escolhe aqueles que vão representar a Deus e a ela no desenvolvimento do trabalho do Senhor. Chegando ao final do nosso estudo, o autor então trabalha que os pastores também têm que ter um coração pastoreável. Eles devem ser pastores ovelhas.